no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O piso do magistério com aumento de 33%, oficializado por meio de portaria do Ministério da Educação e com vigência a partir de 1º de janeiro de 2022, pode se transformar em guerra judicial. A Confederação Nacional de Municípios, CNM, diz que a portaria que concede o aumento do piso salarial dos professores não tem base legal. O repórter Carlos Alberto chega com essas informações que irão marcar a semana no debate político. O novo piso salarial do magistério está em vigência, mas a Confederação Nacional de Municípios, CNM, abriu caminho para questionar na Justiça o reajuste salarial de 33,24%, autorizado pelo presidente Jair Bolsonaro. A CNM disse por meio de nota que a portaria assinada pelo governo federal, que eleva o piso salarial para professores da educação básica, não tem base legal. O documento é assinado pelo presidente Paulo Zilkowski, que destaca que o anúncio reforça a falta de planejamento e comunicação dentro do próprio governo, bem como demonstra que a União não respeita a gestão pública no país. Com o aumento, o novo valor do piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, com vigência retroativa a 1º de janeiro de 2022, é de R$ 3.845,63. O aumento tem por base a correção dos valores transferidos ao Fundeb. A Confederação Nacional de Municípios diz que os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, não são da União e que o governo tenta capitalizar politicamente em cima desse reajuste, sem, no entanto, esclarecer que o fundo é formado majoritariamente por impostos de estados e municípios. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, para o governo federal, para o Ministério da Educação, a questão do piso salarial, reajustado em 33,24%, é um assunto encerrado, mas a Confederação Nacional de Municípios, que representa 5.568 prefeituras brasileiras, não se conforma com esse percentual adotado com base no reajuste dos valores destinados ao Fundeb e ameaça questionar a portaria do Ministério da Educação na Justiça. Ou seja, Beto Almeida, para os professores que já deveriam estar aproveitando e comemorando essa conquista e também com o dinheiro no bolso, ainda há essa angústia da espera sobre o desdobramento de uma briga que pode passar pelo Judiciário. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia novamente, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. A Prefeitura de Fortaleza, e pelo menos oficialmente até agora, mais 13 prefeituras não deram a mínima para esta recomendação da Confederação Nacional dos Municípios. E estão fazendo correto, Luzenor. Estão respeitando, primeiro, o que diz a lei do Fundeb, aprovada recentemente. Estão respeitando, principalmente, os professores, os profissionais da educação. A Confederação Nacional dos Municípios está pisando na bola nessa história. Vem com o argumento de que o reajuste é ilegal e recomendando que as prefeituras simplesmente descumpram o que foi assinado pelo presidente da República, o que foi reconhecido em lei nacional do piso dos professores e questionando e dizendo que o movimento municipalista não está aqui para minimizar ou questionar a importância dos profissionais, mas contesta, diz, segundo ele, a falta de responsabilidade com a gestão da educação no Brasil. Falta de responsabilidade de quem, cara pálida? A pergunta que se faz é essa. Olha, o presidente Bolsonaro e o Ministério da Educação podem ter, Luzinor, muitas críticas, muitas delas fundamentadas, muitas delas merecedoras. Mas nesse episódio, especificamente do reajuste salarial do piso dos professores,
Está impecável, está dentro da lei, não tem o que se questionar. O que tem que se questionar é esta ação da Confederação Nacional dos Municípios em encontrar argumentos, Luzenor, injustificáveis para que os outros prefeitos simplesmente se revoltem e não cumpram o que diz a lei. E um detalhe, diz o seguinte, pague só pela inflação, porque nós vamos recorrer. Graças a Deus, Luzenor, a entidade ela apenas orienta, recomenda, sugere, mas não tem poder de decisão sobre as prefeituras, que muitas estão caindo no bom senso e pagando, já se antecipando. Não foi só a Prefeitura de Fortaleza, a FETANSE, que é a Federação dos Trabalhadores Municipais no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará, faz esse acompanhamento porque são os próprios sindicatos de municípios, de servidores municipais filiados, que mandam para a FETANSE, por exemplo, cada acordo que é firmado. Pode até ser que nesse momento que eu e você estamos falando aqui, já tenha mais algumas outras prefeituras do Ceará caminhando nesse sentido, e eu vou citar aqui, eu quero citar então vamos lá, Beto prefeituras. Almeida, além da Prefeitura de Fortaleza, o prefeito José Sarto foi entre os prefeitos de capitais o primeiro a anunciar oficialmente e a encaminhar à Câmara Municipal a proposta de reajuste do piso salarial com base no aumento dos valores destinados ao Fundeb, ou seja, de 33,24%. E na relação da FETANSE, repito, como você disse, que é a Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará, uma fonte oficial da informação. Exato, nesse caso, até esse momento, às 7 horas e 26 minutos, quantos outros municípios do Ceará já garantiram o reajuste de 33,24% sobre o piso do magistério? Então vamos lá, Luciano. Além de Fortaleza, como a gente já falou, cidades de Campos Sales, Cruz, Jijoca de Jericoacoara, Assaré, Barbalha, Brejo Santo, Capistrano, Juazeiro do Norte, Mauriti, Milagres, Nova Olinda, Porteiras e Santana do Cariri. Em todas essas cidades fica aqui digamos assim, o diferencial dessas gestões para com os professores municipais, os professores da educação que prestam serviços, que são concursados nos seus municípios. Luzenor de Oliveira, o salário base do professor de R$3.800 e poucos é justo. Aliás, Luzenor, já foi constatado que dentre todos os países da América Latina e principalmente dentre aqueles que fazem parte da OCDE, que é a organização dos maiores países, dos países mais ricos, o Brasil é o que paga o pior salário ao seu professor. Luzenor, como é que se quer apostar em boa educação, em educação de qualidade, na formação de alunos, Luzenor, cada vez mais capacitados para um mundo cada vez mais difícil, mais qualificado, se você não paga bem o profissional, porque é assim que você atrai os melhores profissionais. Até então, a educação seguia um ciclo vicioso de sempre atrair pessoas que às vezes nem eram as mais capacitadas, nem eram as mais entusiasmadas por conta dos baixos salários. Então não se está cobrando nem exigindo nada demais. Os municípios vão ter dificuldades. É verdade, Luzenor, algumas prefeituras podem ter sim dificuldades, mas para isso, Luzenor, basta fazer, sabe o quê? Sim. Basta fazer o básico, Luzenor. Evitar gastos desnecessários, snobismo desnecessários e respeitar simplesmente o que é prioridade dentro de uma gestão pública séria. Aí sim, dá para respeitar a lei de responsabilidade fiscal e cumprir o dever de casa. 1 minuto e meio para você, jornalista Beto Almeida. 2 pontos. A primeira pergunta, com essa decisão de pelo menos 14 prefeitos do Ceará em também seguirem a determinação do Ministério da Educação, reajustando em 33,24% o piso do magistério, pode ter essa iniciativa um efeito bola de neve aí para os outros prefeitos também entrarem na mesma linha. E nesse contexto também a pergunta, Beto, a CNN, Confederação Nacional de Municípios, também não quer fazer um jogo de pressão para o governo federal dizer o seguinte, vou dar uma recompensa aí para os municípios? Pode ser isso, eu concordo com você. Aliás, concordo com ambas as suas afirmações. Só que no caso da CNM, Luzenor, se ela está trabalhando nessa perspectiva, primeiro, tem que dizer que respeita e que reconhece o piso nacional dos professores. Ela
Por enquanto, só se dispõe a questionar, dizer que é inconstitucional, que é ilegal e que os municípios não têm capacidade financeira para honrar esses débitos. Não é o que prefeituras aqui pequenas do estado do Ceará estão fazendo. Segundo, você disse que a questão bola de neve é o que vai acontecer. Luzenor de Oliveira, qual é o prefeito hoje que é candidato, inclusive, em 2024, por exemplo, muitos candidatos à reeleição, que vai ter coragem de olhar para o seu eleitorado, para os seus professores e dizer: eu não cumpri o piso nacional salarial dos professores. Com que discurso? Com que cara? Com que argumentos? Então, meu amigo, eu acho que esse efeito bola de neve, ele vai acontecer sim, por uma questão, primeiro, que eu acho de bom senso, e segundo, até por uma questão de estratégia política mesmo.